Sejam bem-vindos a mais um Saber Direito. Meu nome é Cláudio Farag, estamos na terceira aula da disciplina Direito Previdenciário. Temos que relembrar sempre o nosso e-mail, saberdireito@stf.gov.br, saberdireito@stf.gov.br. Vamos relembrar a nossa última aula. Nossa última aula, nós terminamos falando acerca do salário família e relembrando alguns temas a respeito de carência. Vamos ver agora um vídeo, um VT, sobre um tema da nossa última aula, para que a gente sempre mantenha a conexão entre os temas. Trabalho 2 anos e só contribuo na Previdência de 1 ano para cá. Posso incluir esse primeiro ano na minha carência? Bem, a dúvida do nosso telespectador, ele trabalha há 2 anos e só contribui de 1 ano para cá. Ele pergunta se ele pode incluir o primeiro ano na carência. Cabe só salientar que é incluir esse primeiro ano no tempo dele de contribuição, para que ele receba um benefício. Vimos ali uma hipótese prática, que é uma contagem de tempo, que por vezes, se você ainda é muito jovem e você terá que cumprir uma idade mínima, em alguns casos, não é tão vantajoso você pagar esse tempo. Mas a lei autoriza que façamos contribuições retroativas em uma única hipótese. Quando é contribuinte individual e se provar o exercício da atividade. Exemplo, um advogado, um marceneiro, um pedreiro, um alfaiate, são contribuintes individuais. Contribui por conta própria. Deixam de pagar um período qualquer. Eles comprovam que exerceram a profissão e pagam retroativamente. Então, retroativamente, apenas o contribuinte individual. Agora, tem uma pergunta pertinente. Posso pagar antecipadamente? Nunca. Nenhum segurado pode pagar antecipadamente. Então, seguindo a linha da nossa aula, falamos do salário família, agora vamos falar do auxílio reclusão. E temos uma dúvida acerca da matéria, vamos verificar mais um VT sobre o auxílio reclusão. Olá, meu nome é Márcia, eu queria saber o que é auxílio reclusão. Bem, a pergunta da telespectadora sobre auxílio reclusão é muito comum. Várias pessoas têm uma ideia distorcida do auxílio reclusão. E sempre põem o auxílio reclusão como um benefício indevido. Falam isso porque não conhecem a essência e a função do benefício. Podemos anotar. O auxílio reclusão é devido aos dependentes. Ou seja, não querendo exercer juízo de valor, na verdade, o preso não vai receber o auxílio reclusão, e sim a sua família. O objetivo desse benefício é proteger a família, proteger os filhos. Com isso, não se pode recriminar o benefício por estar ajudando o preso. Por quê? Em verdade, ele protege a família, a criança, que não tem nenhuma relação com o ato que o pai ou a mãe venham a ter praticado. Segundo, mais uma vez, estamos diante de um benefício que é pago apenas a pessoas de baixa renda. Ou seja, o auxílio reclusão é até uma crítica. Se você ganha, por exemplo, R$ 1.500 e venha a ser preso, a sua família ficará desamparada, porque a previsão constitucional e legal que apenas aqueles que recebem valores de salário menores. Então, o auxílio reclusão é para baixa renda. Regimes prisionais. O auxílio reclusão é devido para regime fechado e semiaberto. Não importa a progressão do regime. Seria muito injusto se, porventura, você tivesse progredido de regime e a sua família perdesse a proteção. Então, regime fechado, regime semiaberto. O cálculo será feito
utilizando a regra da dependência, ou seja, primeira classe, segunda classe, terceira classe. Filhos, esposa, cônjuge, marido, companheira, concorrem dividindo o benefício. Se não tiver a primeira classe, eu vou para a segunda, os pais. Não tendo a segunda classe, eu vou para a terceira, irmãos. Sempre lembrando que pais e irmãos devem comprovar a dependência econômica. Então, o auxílio reclusão é um benefício que ele tem por foco proteger os dependentes e não aquele que porventura esteja preso. Mas, infelizmente, salvo as questões como esta aula aqui, que a TV Justiça e o Supremo Tribunal Federal estão possibilitando que a população em geral tenha acesso a temas de direito, aulas sobre direito, várias pessoas não conhecem a finalidade e o significado do auxílio reclusão. Então, se você conhece alguém que, porventura, esteja numa situação de estar preso, avise-o, né? Peça para a família procurar a defensoria pública, porque a família tem direito a receber o auxílio reclusão. O nosso próximo benefício previdenciário também é pago aos dependentes, que é a pensão por morte. A pensão por morte é um dos benefícios que envolve o maior sofrimento e a maior dor, mas ainda assim precisa ser tratado com uma seriedade muito grande, porque ela vai determinar a própria manutenção da família. Primeiro tema relevante e importante na pensão por morte é o prazo para requerimento. Nós temos duas hipóteses. Requerimento até 30 dias do óbito. Até 30 dias do óbito. Benefício pago a partir do óbito, ou seja, a partir da morte. Uma brincadeira que eu faço. Nós devemos chorar, ou mesmo estando muito consternados com o falecimento de um ente querido, nós devemos procurar a Previdência Social no 29º dia. Por quê? Até 30 dias a pessoa receberá o benefício a partir da morte. Passado isso, o benefício será devido a partir do requerimento. Então, se um parente faleceu há 1, 2 anos, pode ser requerido o benefício. Agora, a partir do requerimento. Então, a pessoa pode estar perdendo aí vários meses, né, do recebimento desse valor, que pode afetar a sua vida financeira. Outro tema que é fundamental esclarecer na pensão por morte, principalmente algumas pessoas que lidam com o direito de família costumam gerar uma certa confusão nisso. A Previdência Social não aguarda a habilitação. Vamos ver aqui alguma dúvida aqui de algum aluno nosso aqui. Lá o nosso aluno Ayrton aqui vai nos brindar com uma pergunta. Ayrton, estudante da Forte. Esse requerimento ele é feito direto no INSS ou judicialmente? Certo. Nós temos, responder a sua pergunta, e depois vou falar de uma jurisprudência do STJ, que é importante. Gente, nós temos, inclusive a gente pode até depois, temos até perguntas dos telespectadores que nós podemos verificar. Nós fazemos o requerimento junto ao INSS. Agora, não é preciso o exaurimento da via administrativa para recorrer ao Poder Judiciário. Agora, com certeza, em você tendo direito, o INSS, regra geral, vai ser mais rápido do que uma ação judicial. Ou se o INSS achar que você tem direito, se tiver a documentação. Então, numa recomendação do dia a dia, procure sempre o posto da Previdência, ligue para o 0800, já entre na internet, verifique a documentação. E pode se encaminhar diretamente ao posto do INSS. Agora,
Já numa análise maior, numa análise de uma prova, numa discussão de um concurso, não se requer o exaurimento da via administrativa para recorrer ao Poder Judiciário. Por vezes, na prática, isso nem é muito bom, porque a Previdência Social ela tem recursos na via administrativa. Tem-se em Brasília o recurso junto ao Conselho de Recursos da Previdência Social. Em cada capital tem. Então, quem mora mesmo no interior vai recorrer e o processo será encaminhado à capital. E, por vezes, o processo tramita de forma mais célere do que a Justiça. Agora, em procurando a Justiça, o Juizado Especial Federal é sempre um bom caminho para resolver questões previdenciárias. E se não houver vara federal na sua comarca, ou seja, na sua cidade, o juiz de direito pode julgar matéria previdenciária. É uma previsão do artigo 109 da Constituição, que é, na verdade, uma competência extravagante que o juiz de direito tem para julgar matéria previdenciária e o recurso não será para o Tribunal de Justiça, não será para o TJ, será para o Tribunal Regional Federal. Mas, afora as questões técnicas, no âmbito do dia a dia, o posto da Previdência Social tem condições de orientar. Claro, não tendo êxito, Defensoria Pública pode ajudar muito. Ou a própria vara, ou seja, a própria Justiça Federal ou Estadual da sua cidade, sempre terá um servidor apto a ajudá-lo na concessão do seu benefício. Agora, numa visão mais prática no sentido de prova, não se requer o exaurimento da via administrativa. Dentro da pensão por morte, nós temos algo relevante, que é o fato da Previdência não aguardar a habilitação. O que é isso? Vou dar um exemplo sério, doloroso por vezes. Em algumas hipóteses, a pessoa tem mais de uma família, vem a falecer. A esposa, ao requerer o benefício, se vê surpreendida com o fato daquele benefício já estar sendo pago para outra pessoa ou para outros filhos. Gente, a regra é simples, a Previdência ela não vai ficar parada dando prazo para que as pessoas se habilitem àquele benefício. Quem chegar, ela vai analisar o documento, se estiver a certidão de nascimento, é filho, não vai aguardar para ver se ainda tem outros filhos. Os filhos que forem chegando, os benefícios serão rateados. Então, alguém faleceu, no primeiro mês procurou o filho número 1. O benefício será pago imediatamente ao número 1. Passados 6 meses, apareceram mais 4 filhos. O benefício será pago a partir daí para os 4 filhos. E agora será dividido em 5. Ou seja, na pensão por morte não se aguarda a habilitação. Aquela brincadeira que eu fiz, não se deixa passar do 30º dia. 29º dia, vamos até o posto da Previdência Social. Outro tema que poderia chamar atenção em todos os níveis, quer numa área relativa a um estudo para uma prova ou concurso, quer na prática, é o caso que nós temos de grandes catástrofes. Nesse caso, nós teremos o pagamento pela morte presumida, ou seja, pensão por morte provisória, por morte presumida. Vou dar um exemplo aqui que chocou o país todo, e nós ficamos chateados, todos nós ficamos com acidentes aéreos. Nós vamos demorar, gente, às vezes meses, para conseguirmos o atestado de óbito. Por quê? Deve-se ter um exame pericial, um exame de DNA, mas o fato é notório. Temos a lista das pessoas que faleceram. Nesse caso, a lei autoriza que a Previdência Social pague o benefício da pensão por morte provisória. Ou seja, não vamos precisar esperar
o atestado de óbito. Por quê? Porque o fato foi notório. Agora, nós temos a outra hipótese, com perdão da brincadeira, aquela hipótese que a pessoa saiu para comprar cigarros e não voltou. Ou seja, a pessoa está desaparecida, a pessoa saiu de casa e não voltou, ninguém consegue localizar a pessoa. Nesse caso, existe a necessidade da sentença de ausência. Ou seja, vamos ter que ir lá no juízo, lá no juiz civil, buscar a sentença de ausência para aí sim a Previdência liberar o pagamento do benefício. Vamos ver essa parte de pensão por morte, se nós temos alguma dúvida, que eu acho que é algo que é sempre palpitante. Shelly, sou advogada. Eu gostaria de saber se, digamos, a esposa, ou melhor, a mãe chega primeiro do que a esposa. Ela recebe todo o benefício? Sim, a ideia da Previdência Social, e a sua pergunta tem uma repercussão prática, porque na verdade tem uma expressão que está caindo em desuso, mas ainda é utilizado até de uma forma um pouco pejorativa, que é a chamada concubina. A expressão concubina, cada vez mais ela cai em desuso, e nós estamos usando a expressão companheira. Claro que a pessoa não pode ser casada e ter uma união estável, nos termos do direito civil. Mas a Previdência Social, o objetivo dela é garantir a situação fática. Ou seja, se nós tivermos um caso concreto e que a pessoa tinha duas famílias, a solução da Previdência Social é dividir o benefício. Então, nesse caso, o benefício será dividido entre a concubina, uma expressão que cada vez menos é utilizada, e a esposa. Por quê? De fato, aquele senhor tinha duas famílias. Então, a solução é essa. Agora, claro, se alguém estiver recebendo, vai ter que existir ampla defesa, contraditória, abertura de um processo, vai ter que timar a outra pessoa para falar. Agora, se forem apenas os filhos e já tiver a prova da certidão de casamento, fica muito simples. Agora, claro, a comprovação do casamento se dá com a própria certidão. Mas eu vou inquirir a turma aqui. E naquela hipótese que a pessoa sai de casa, né, isso, fica 10 anos fora, não resolve a situação juridicamente, ou seja, continua casada no papel, conhece uma outra pessoa, passa a ter uma união estável, ou seja, na verdade, o atual companheiro ou companheira, porque eu já tive uma separação de fato, não é isso? Mas em tese, essa aqui ainda tem a certidão de casamento. E essa requer. Qual seria a medida de justiça? Pagar apenas para a atual esposa ou para aquela ex-esposa que já não vivem mais juntos, não é isso? Que já há vários anos já ultrapassou o prazo, eles estão separados de fato há mais de 2 anos, mas nunca resolveram se separar. Qual é a medida de justiça? Pagar apenas para a atual esposa que realmente está com ele há 15, 20 anos, que ficou com ele durante todo o período que ele ficou doente, mas que por uma falta de diligência de resolver a situação anterior, eles não fizeram a separação. Vamos lá, é uma coisa importante para os senhores aí. Gente, só para nós colocarmos uma